E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Oliveira, do seu canal e da sua página sobre Deus e sobre a vida, e te convido para, nesse momento, a gente meditar. Nós estamos numa série sobre o Sermão da Montanha e nós chegamos ao verso 31 de Mateus 5, que fala sobre o divórcio. Jesus diz assim, vamos para a palavra rapidamente: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Amém. Tem outra passagem que Jesus ele fala sobre esse assunto, e ele diz que Moisés concedeu, na lei, que se desse essa carta de divórcio por causa da dureza de corações. E até hoje essa dureza de corações ela não acabou. Porém, aqueles que querem servir a Jesus, que andar conforme os ensinamentos de Cristo Jesus, ele diz, olha, que não haja divórcio entre vocês. Inclusive, a Bíblia diz o seguinte: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, até que a morte os separe. O plano de Deus para o casamento é esse, que ele seja até que a morte os separe. Porém, até hoje, se naquele tempo havia dureza de corações, hoje não é diferente. As pessoas se divorciam, se largam, desmancham a sua família por um monte de motivos. O número de divórcios e separações ele tem aumentado, inclusive no meio do povo de Deus, entre os servos de Deus. Muitas vezes o servo de Deus, ou pelo menos uma das partes, ele não quer, ele gostaria que o casamento continuasse, mas a outra parte não. E aí larga, e aí fazer o quê? Porém, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente conserte. A vontade de Deus é que nós tenhamos, você que é casado, você que é casada, tenhamos aquela boa vontade de fazer dar certo. Porque casamento não é fácil. É bom a gente falar até para o pessoal que ainda é solteiro, que está pensando em se casar. Calma, pensa bem, escolhe bem. O namoro é uma fase em que vocês que são solteiros, estão se conhecendo uns aos outros. Na realidade, eu já passei por essa fase, eu já namorei, já casei e agora, graças a Deus, sou muito feliz. Mas a época de namoro é uma época em que você vai conhecer a pessoa com quem você pretende se casar, com quem você pensa em se casar, e certamente durante o namoro você vai perceber defeitos. Com certeza vai perceber defeitos. Sabe por quê? Porque todo mundo tem defeito. Até eu tenho defeitos. Todo mundo tem defeito. Você tem defeito, a pessoa com quem está namorando tem defeito. O que você tem que ver é se você está disposto a passar o resto da vida, e aqueles defeitos você vai conseguir superar aqueles defeitos. Por quê? Porque você tem defeito e a outra pessoa também tem defeito. Agora, se já no namoro você olha para aqueles defeitos e você já não está aguentando, então para por aí, porque vai se agravar. Se você prosseguir, então aí, seja forte, Seja durão e vá para, até que a morte separe. Esteja disposto a ir até o fim, tá? Não fique casando, se não der certo, separa. Não, esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. O plano de Deus é que a família formada, quando alguém se casa, pede a bênção de Deus, fala, Senhor, abençoa, tal, e o Senhor se compromete em fazer a parte dele. Certamente ele faz a parte dele. Agora, cada um tem que fazer a sua parte, e tem que estar disposto a aceitar certas coisinhas, passar por cima e conversar bastante e superar os desafios de um casamento, tá certo? Principalmente depois que vem os filhos, ainda é muito mais complicado, questão de separação. É mais ou menos isso, as pessoas se casam como quem troca de roupa, e não é assim. O plano de Deus é que o casamento seja até que a morte o separe. De repente o outro lado não tem jeito, o outro lado não quer, não tem reconciliação, então fazer o quê? Mas o plano de Deus é que fosse até que a morte o separe, tá certo? Sobre juramentos agora, vamos entrar no verso 33. Juramento: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor.
Mas eu digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não tenho que jurar alguma coisa. Eu juro por Deus que tal coisa aconteceu. Não. Porque quando você tem que jurar, pensa bem, uma pessoa que tem que jurar alguma coisa, eu juro que foi assim. Sabe por quê? Porque ela, na realidade, ela sabe que não é digna de confiança. Então ela tem que evocar o nome de Deus. Juro por minha mãe, quero ver minha mãe mortinha. Coitada, não tem nada a ver com isso. E o camarada chega e jura por a mãe. Quando a pessoa usa desse tipo de coisa, dou minha palavra e tal, é porque na realidade ela não é digna de confiança. Nossa palavra, meus amados, deve ser sim, sim. Quando você fala sim, é sim. Isso aconteceu? Sim, aconteceu. Seu sim é sim. E o seu não é não. Você vai em tal lugar? Não, não vou. Pronto. Ou você vai? Posso contar com você? Sim. Então a pessoa sabe que tem que contar com você. Então a gente vai entrar numa outra questão. Tenha palavra. Tenha palavra. Quando você falar alguma coisa, que você vai fazer alguma coisa, cumpra o que você disse. Ou lute, é lógico, de vez em quando vai surgir uma situação em que eu não vou conseguir fazer o que eu falei. Por exemplo, esses dias mesmo, eu ia saindo fazer uma compra no mercado, fui na garagem, tentei ligar o carro não pegou. Tentei por várias vezes, o carro não pegou. Eu falei, quer saber de uma? Eu não vou. Eu acho que Deus está me livrando de alguma aí. Fui lá, guardei a chave, isso daí era à noite já, que eu ia sair, não dava para olhar o carro, não dava pra fazer nada. No dia seguinte eu fui lá, resolvi, era uma coisinha bem simples, era uma gasolina ruim que eu tinha colocado no dia anterior. Ainda bem que foi pouquinha gasolina, depois a gente conseguiu completar. Aí a gente forçou, até que pegou, meio que engasgando o carro. Aí fui até o posto, completei com a gasolina boa, o carro, graças a Deus, tá tudo bem. Mas digamos que eu tivesse um compromisso, se ao invés do mercado eu tivesse marcado com um irmãozinho, olha, eu vou pregar na sua igreja, aí o carro não pega. Irmãos, isso daí também não justifica. Eu poderia pegar um táxi, pegar um Uber, né, pedir pra alguém me levar. A gente tem que zelar sempre, mas se eu não fosse, eu teria uma boa justificativa. Eu ligava pro irmão e falava, olha, meu carro não pega. Quem sabe o irmão, né, falava, não, deixa que eu vou te pegar, deixa que eu vou te buscar. Mas a gente não deve inventar justificativas. Não, a gente deve zelar por nossa palavra. A Bíblia inclusive fala que quando a gente der a nossa palavra, a gente se cumpre. E dar a palavra, irmão, não é eu dou minha palavra, não. É simplesmente sim, sim, não, não. Eu vou ou não vou. O que passar disso é de procedência maligna. Então você disse que vai, você disse que não vai. Então não vá ou vá conforme o que você falou. A Bíblia diz que nós devemos, mesmo com um prejuízo próprio, mesmo que você leve prejuízo, você deve honrar o que você falou. O que passar disso vem do maligno. Amém? Seja conhecido, meu amado, seja conhecida, minha amada, como alguém que cumpre a palavra, como alguém que fala e as pessoas confiam e as pessoas têm em autoestima. Isso daí eleva muito a estima. Como é complicado uma pessoa que diz uma coisa e faz outra, ou faz diferente, né? E não faz. É complicado, você não consegue acreditar naquela pessoa. Aquela pessoa passa a ser, a palavra dela passa a não ter nenhum valor. Então, meus amados, zele por sua palavra. Se você diz que vai, a não ser por uma questão muito, muito séria. Eu não estou falando de bobagens, estou falando de questões sérias mesmo, que te impeçam. Aí você chega, liga para a pessoa não ficar esperando, desmarca-se o mais rápido possível se você não puder cumprir com o que você falou, porque o que passar disso é de procedência maligna, segundo a palavra de Deus. Verso 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. E agora Jesus pegou pesado, que história é essa?
Eu contei esses dias aí que quando eu comecei a ler essa passagem sobre o Sermão da Montanha, começou a complicar. Logo no início, eu contei esses dias aqui, numa dos vídeos anteriores, eu contei que logo que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia e um irmão que trabalhava comigo, ele falou, olha, não começa pelo Velho Testamento, começa pelo Novo Testamento. Eu nem sabia direito o que era Velho, o que era Novo Testamento. E ele falou, Novo Testamento aqui começa em Mateus e tal, e eu comecei, e já foi meio complicado por causa daquela questão da genealogia, tem logo no capítulo 1, mas depois passou e foi ficando bom e tal, só que quando chegou no capítulo 5, deu um nó. Como é que Jesus me pede uma coisa dessa? Porque eu era dessa turma, olho por olho e dente por dente, e Jesus ele chega e vem ensinando alguma coisa diferente. Inclusive tem uma frase que eu acredito que é do Gandhi, Mahatma Gandhi, que nem cristão era, mas ele dizia o seguinte, ó, olho por olho, dente por dente, daqui a pouco tá todo mundo cego e banguela. Pois é, porque vai todo mundo se vingar. Eu conheço pessoas, conheço famílias, isso daí era muito comum antigamente, meu pai contava, meu pai era porque é falecido, né? Era nordestino e ele contava algumas histórias que ele conhecia lá no Nordeste de famílias que tinham uma rixa entre si e acontecia que era assim, um matava, aconteceu um desentendimento e numa briga um deles matou um membro da família do outro. E aí, por essa lei, olho por olho, dente por dente, os que ficaram daquela família foram lá e se vingaram, mataram alguém da outra. E aí esse da outra família foi lá e se vingou e ficou. E o nome deles era até famoso, nem convém, né? A gente não vai entrar. Essa briga ficou muito famosa lá no Nordeste. Inclusive veio até aqui em São Paulo, porque alguns membros da família vieram morar pra cá pra fugir desse olho por olho, dente por dente. E a briga continuou por aqui também. Teve membros que morreram por aqui. Por quê? Porque eles resolveram viver o olho por olho, dente por dente. E Jesus, ele está dizendo assim, ó, o que ele está querendo dizer, irmão, sobre tomar uma tapa no rosto e oferecer outra face, significa não revidar, cessar o negócio, não se vingar. Certo? Se alguém te fizer mal, não se vingue. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Pois é, não é sangue de barata não, é sangue de Jesus que a gente tem que ter na nossa vida. O sangue de Cristo que nos cobre e nos faz agir diferente e nos faz quebrar esse ciclo vicioso de vingança, porque a vingança gera vingança. Você se vinga contra alguém, alguém se vinga contra você e fica nisso e não acaba enquanto alguém não quebrar esse círculo vicioso. E quem é que tem que quebrar esse círculo vicioso? É o cristão, meu amado, é aquele que tem a marca de Jesus sobre a sua vida. Então é isso que Jesus está ensinando aqui. Tomou um tapa no rosto, oferece o outro. Na hora que você oferecer o outro, fala, olha, Jesus me ensinou, né? Eu não vou me vingar, porque não está falando literalmente de um tapa no rosto, muito pouco provável que você tome um tapa no rosto, mas o tapa no rosto é uma fofoca que inventa, é uma mentira que inventa, uma calúnia que inventa contra você. E se você revida contra aquela pessoa, ela vai revidar e vai ficar nisso. Quando você chega e diz assim, olha, Deus te perdoe, Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia de você e te mostre o quanto você está fazendo errado. Tá bom? Eu não vou me vingar, eu não vou fazer o mesmo com você, embora eu pudesse, mas eu sou lavado no sangue de Jesus. E aí, meu irmão, acabou a confusão, acabou esse ciclo maligno de vingança. Em nome de Jesus, permita que Deus seja na sua vida. Amém? Posso contar com você? Tá certo? É o seu canal, sua página sobre Deus e sobre a vida. Eu sou Ricardo Oliveira. E se você puder, se você quiser, se inscreve no nosso canal, curte a nossa página, compartilhe o máximo que você puder, porque isso daqui vai ajudar bastante o canal a alcançar mais pessoas como você. Paz, até a próxima, se Deus quiser.